Oi, pessoal. Nós somos o Território do Desenvolvimento. Eu sou o Mauro, sou psiquiatra da infância e adolescência e eu tô com a Bia aqui, que é minha parceira do território. A Bia é psicóloga da infância e adolescência e a gente está hoje no quarto episódio com o nosso convidado, que é o Renan Rocha. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente, Renan. O Renan é professor da Unifesp, da cadeira de Psicologia Social. E além de a gente poder conversar sobre aspectos sociais e jurídicos da psicologia, da psiquiatria e da saúde mental, o Renan, historicamente, teve um posto muito importante, que foi ser presidente do Conselho Regional de Psicologia da Bahia. Então, bem-vindo ao nosso espaço, ao nosso território, e vou começar perguntando um pouquinho sobre esse histórico seu, sua relação com a psicologia, sua relação com a psicologia social e como foi sua jornada para chegar a um lugar tão importante, né, que representa a classe dos psicólogos e que talvez tenha dado uma outra visão, assim, em termos de trabalho para você. Bem-vindo. Obrigado, Mauro. Obrigado, Bia. É um prazer estar aqui podendo dialogar com vocês, trocar um pouco sobre essas questões tão relevantes que são do campo da atuação de nós, psicólogas, psicólogos, profissionais da saúde mental e os desafios que a gente enfrenta no cotidiano, sobretudo quando a gente pensa a clínica infanto-juvenil, né? É muito legal começar desse lugar porque, de fato, né? ah, Apesar de hoje ser professor de psicologia, atuar na área de psicologia social e fazer esse caminho na relação com a Universidade Federal de São Paulo, eu venho de uma formação em psicologia muito crítica e politicamente posicionada, né? Então, pouca gente sabe, mas quando a gente pensa a organização da psicologia brasileira, ela tem grupos políticos que disputam a profissão, que disputam projetos de profissão. Desde 1990, que a psicologia brasileira ela vem vivendo, inclusive, disputas no processo de eleição do que a gente chama das suas entidades representativas. Basicamente, são o nosso Conselho Federal e os nossos conselhos regionais. E esse processo, ao mesmo tempo que ele é muito saudável, ele vai evidenciando muitas e diferentes formas de pensar psicologia. E evidentemente, durante o ano de 2000, a década de 2010, quando eu ingresso na universidade, eu sou apresentado a esses movimentos políticos internos da profissão, e acabo me vinculando a alguns desses movimentos e nas disputas e no processo eleitoral. Que é isso, insisto, muita gente desconhece, mas existe, e tem eleição, e tem debate, e tem boca de urna, e tem stand de votação e todas as coisas, enfim. E nessa trajetória de uma formação crítica, posicionada, em 2016 eu acabo sendo eleito junto com o meu grupo para um primeiro mandato junto ao Conselho Regional de Psicologia da Bahia. Fico na gestão do conselho nessa primeira gestão de 2016 a 2019, e em 2019 a gente é reeleito para um segundo mandato entre os anos de 2019 e 2022. E aí em 2022 já não é assim como os demais cargos do executivo brasileiro, a gente só pode ter 2 mandatos consecutivos e naquele momento eu encerro, né, a participação. Então estive à frente do Conselho Regional de Psicologia durante 6 anos. E nesse período, estive tanto na presidência da entidade em si, como também na presidência da comissão de ética, que aí também é todo um outro universo à parte, né? Bacana. E eu vou começar nessa interface da infância e adolescência perguntando para você sobre psicologia social. A psicologia, ainda mais na infância e adolescência, não seria toda a psicologia social? Então, é curioso isso, porque eu vou ter um olhar, assim, até crítico, né? Eu tenho trabalho, né? Sou psiquiatra e trabalho com diferentes linhas, né? De colegas nas psicoterapias. E muitos colegas, eu brinco que trabalham dentro dos consultórios. E eu, hoje, sou chefe de uma enfermaria e trabalho no meu consultório, mas a gente faz muito mediação. Escola, vai na casa da família, onde que essa família mora, em que bairro. Então, assim, eu sinto muita falta de algumas classes de profissionais ou de algumas visões da psicologia que não sejam, né, que não olhem para esse social. E eu estou falando social dentro dos territórios mesmo, né, que muitas vezes até é uma crítica que os territórios fazem para a psiquiatria
né, Renan? Então, queria pensar assim junto com você. O que é essa área da psicologia social, né? Quando um psicanalista atende, quando um analista do comportamento atende no consultório, isso deixa de social, né? Ah, muito polêmico. Não, pelo contrário, é uma pergunta excelente, né? Ela talvez revele uma polêmica, e é muito legal que você traga, porque ela talvez revela que a gente não consegue estourar a bolha psi dessa discussão. Porque quando você pega a base da criação da psicologia social como modelo teórico, e é muito importante dizer que o Brasil é um polo muito importante, né, de produção de conhecimento em psicologia social, nós somos reconhecidos mundialmente como uma das principais escolas de produção de conhecimento em psicologia social, e algumas das figuras mais expoentes desse processo, e aí a gente pode citar desde figuras como Silvia Lani até figuras mais contemporâneas. Esse é um debate antigo, mas que ao mesmo tempo ele nunca encontra uma resposta definitiva. E que a gente trabalha com os alunos quando a gente vai começar a discutir psicologia social, que é exatamente essa pergunta, que na verdade são duas. Se toda psicologia é social e se toda psicologia é psicologia social. Que aí é que resvala, né, a questão. Qualquer pessoa que parta da premissa de que a gente pode compreender subjetividade desconsiderando as relações sociais incorre num erro crasso. A vida acontece na relação. A gente sofre na relação, a gente ama na relação, a gente interage na relação, a gente disputa os espaços políticos na relação, a gente constrói trabalho na relação. Via de regra, é como um ato relacional. Então, qualquer leitura que se aventure a falar do humano, das suas questões, da subjetividade, e que se atreva a se pensar não social, incorre num erro crasso. O que destaca a psicologia social das outras psicologias, talvez seja o fato de que o social para nós é um objeto central de análise. Aí talvez seja o ponto. Nem toda leitura que vai compreender que a vida acontece em relação vai entender a relação como central. Se a gente pega dentro da própria psicologia social estadunidense, mais classicamente, por exemplo, compreendia a relevância da sociedade, mas queria muito mais entender como o indivíduo incide sobre a sociedade e a sociedade sobre esse indivíduo do que qualquer outra coisa. Se você pega outros modelos de psicologia que vão se desenvolvendo, psicologia social europeia, psicologia social sociológica e depois os outros modelos que vão se desenvolver, particularmente na América Latina e no Brasil, a gente vai ver que a gente entende psicologia social como essa necessidade de tomar a sociedade como objeto central e pensar uma subjetividade social, sofrimento social. A gente cria categorias conceituais, inclusive, para dialogar sobre essa dimensão. Por exemplo, uma das categorias que hoje eu gosto de pensar e de trabalhar é a categoria não de sofrimento psíquico, mas de sofrimento ético-político, que é um conceito desenvolvido na psicologia social por uma pesquisadora que se chama Bader Burihan Savaya, que é professora aqui na PUC de São Paulo. E que a gente vai fazer essa leitura de que a sociedade ela produz sofrimentos que não são necessariamente marcados pelo conjunto de sinais e sintomas que a nosologia clássica vai nos ensinar. A sociedade ela constrói alguns outros sofrimentos que não são tipificáveis. Por exemplo, como nomear sinais e sintomas associados à fome? Como nomear sinais e sintomas associados à violência sexual contra crianças e adolescentes? A gente até pode dizer que ali tem um transtorno de estresse pós-traumático, a gente até pode dizer que ali tem uma vivência de um episódio depressivo decorrente daquela experiência, a gente pode encontrar, mas é sobre o transtorno de estresse pós-traumático? É sobre um episódio depressivo? Ou é sobre uma sociedade que tem nos corpos de crianças e adolescentes objeto da sua ação violenta? E aí esse sofrimento advém de onde? Então, talvez o que nos interessa pensar, e por isso que a gente nomeia um ramo da psicologia como psicologia social, é porque é isso que nos interessa pensar. A sociedade, as relações coletivas e a produção de sofrimento que advém dessas relações. Não sei se me fiz claro. Muito Renan, claro. Sim, primeiro eu vou dizer que estou feliz de ter você aqui, com quem aprendo muito e estou aprendendo nesse momento aqui, só nesses minutos. Pensando até, recentemente a gente fez um simpósio pela BPMC, que é o congresso, falando sobre violência, né? E a gente discutiu muito sobre
Se você acha que quando você entra no seu consultório, aí eu vou puxar para a clínica, né? Você fecha a sua porta e lá você que manda, e lá você que rege, né, o seu... E vou citar o Enzo Bissoli aqui, que trabalha com ética, que é reitor no Mackenzie, que é meu amigo e que fez mestrado comigo, e a gente teve uma discussão muito legal sobre isso, assim, eu preciso de você para me auxiliar, para aprender, eu preciso do outro para conseguir construir a minha clínica. E aí, né, trazendo isso, e o papel do psicólogo clínico dentro o terapeuta infanto-juvenil, né? Excelente, pergunta de ouro, porque muitas vezes, quando a gente vai entrar nesse debate sobre a questão ética, tem dois hábitos comuns que os psicólogos e psicólogas vão cometer, né? Uma é de achar que quando a gente está falando de ética, a gente está falando, portanto, tão somente do segmento das resoluções, das leis e ficar seguindo bonitinho aquilo que está previsto. Isso faz parte. Isso, inclusive, é parte visceral do processo de trabalho. Conhecer nossa legislação profissional é fundamental. Mas achar que ética é só isso é muito pobre. Do outro lado, um erro comum também que os psicólogos e psicólogas vão cometer é achar que falar de ética é muitas vezes falar de questões que envolvem, vou usar uma expressão polêmica, execrada, mas que é falar das questões que envolvem a militância, né? A ética envolve a ação militante diante do mundo. Ética, para nós, se a gente for pensar em toda a potência do que é o conceito, é a ética do cuidado, é a ética do cuidado com o outro, é a ética do encontro, é a ética da produção de relações saudáveis, é a ética de como eu, na minha prática, inclusive, não revitimizo, não amplio o sofrimento, é ética no sentido de como eu me movo no processo clínico, visando efetivamente a melhoria das condições daquela pessoa que está diante de mim, e isso implica em uma ação de compreender com a pessoa um conjunto de variáveis que não é fácil às vezes de contornar. E, portanto, quando a gente pensa esse laço ético, essas duas tendências elas revelam, né, um problema que é essa perda de olhar a ética como encontro, como possibilidade, como produção de saúde, como se interessar visceralmente pelo que o outro tem a trazer, pelo que o outro vive. E quando digo visceralmente, não é nem se confundindo com o outro, mas é ter interesse genuíno no que aquela pessoa está trazendo. E entender que recursos e que manejos eu posso lançar a mão para poder, de fato, fazer o meu trabalho da melhor forma. Isso muitas vezes vai passar ao largo. E, sobretudo, no ponto que você troca, quando eu digo que é a pergunta de ouro, que é a clínica infanto-juvenil. É terrível, porque as psicólogas e psicólogos vão se ver muitas vezes no trabalho infanto-juvenil numa rede, num emaranhado complexo, porque envolve muitas vezes aquela criança, adolescente, mas aquele núcleo familiar, às vezes vai envolver um contexto comunitário escolar, às vezes vai envolver um contexto de família estendida, às vezes vai envolver um contexto comunitário de bairro, às vezes vai envolver um contexto comunitário de outras atividades extracurriculares que aquela criança ou adolescente faz, às vezes vai envolver contextos afetivos, em alguns casos afetivos sexuais. E se a gente não compreende a vastidão que é o mundo da infância e da adolescência, a gente vai ficar tratando criança e adolescente como se fosse um pequeno bolinho de carne com um conjuntinho de sinais e sintomas que eu diagnostico e resolvo ali, e ignoro aquela criança como expressão do mundo. Como indivíduo. Como indivíduo, que manifesta, inclusive, o seu mundo e onde ela está inserida e inserido. Então, quando a gente pensa a ética nesse cenário, muitas vezes ela vai dizer de psicólogas e psicólogos que entendem que não é se trancar no consultório e oferecer um pacote pré-pronto de intervenções. É se interessar por aquela criança, aquele adolescente, querer entender o mundo que aquela criança, que aquele adolescente estão e genuinamente se mover como psicólogo no sentido da produção da saúde que extrapola, portanto, as convenções das quatro paredes, né? Sim. Agora, dentro disso, muito, muito interessante, a visão hoje da psiquiatria é uma psiquiatria social também, né? Achei incrível a sua resposta em relação à psicologia social. E aí, talvez a partir da sua resposta, eu fico pensando em dois
pontos que são debatidos em todos os CAPs infantis, lá no IPQ, em todos os bares de saúde mental. Assim, a saúde mental, ela é pressionada para resolver questões que são da área social, ou seja, a gente, na verdade, está numa sinuca de bico, a gente está numa berlinda onde a gente não vai conseguir resolver e a gente é só uma cobaia. E às vezes eu me sinto cobaia de tentar resolver através de uma prescrição, através de uma mini equipe, 2, 3 pessoas, tem que resolver questões enormes, gigantescas, de um emaranhado de uma comunidade distante. Então, e como se resolve, né? A gente fez um simpósio recentemente sobre barreiras para tratamento. As grandes barreiras são socioeconômicas. Então, como que... E ao mesmo tempo a gente está lá num consultório a 4 paredes ali. O que a gente faz com isso, né? É uma pergunta que me angustia, porque todo dia eu estou nesse consultório também, com equipes diversas. Então, acho que esse é um ponto. Como que a gente responde e como a sociedade vai responder, ou como a gente da saúde mental responde para a sociedade. Agora, tem uma outra pergunta que desdobra disso, que é, beleza, se a psicologia ela fala das relações, como que a gente faz uma psicologia, uma psiquiatria de campo? Que aí entra o trabalho dos acompanhantes terapêuticos ou dos psiquiatras terapêuticos, assim, a nossa área pode ser de campo e como que é essa regulamentação? Esses são 12 grandes campos. Então a primeira pergunta seria mais para essa especificidade social, e a segunda é, a gente pode fazer um trabalho de campo? E a gente faz muitas vezes, mas é pouquíssimo valorizado. Eu mesmo tenho dificuldade de entender a regulamentação dos ATs e como que é atender fora dos consultórios. A valorização é muito menor, né? Porque no consultório a pessoa cobra muito. E para você ir no campo, em geral, são pessoas que não são até estudantes que não são regulamentados, ou são profissionais que estão começando ali e fica muitas horas a um preço bem pequenininho para pegar e deslocar ali até uma comunidade e atender casos muito graves, né? Que não, às vezes não conseguem chegar, né? Então, como é que você enxerga, né, primeiro essa parceria com esses campos sociais e depois esse olhar de campo, assim, da nossa área? Então, acho que a primeira pergunta, ela dialoga muito com o que a gente começou conversando, né? De que não dá para pensar o ser humano hoje desprovido das suas condições objetivas de existência. E quem está dizendo isso não sou nem eu. Se a gente pega as ciências da saúde, sobretudo a área da saúde coletiva, a gente vai ver que no Brasil a gente desenvolveu 3 grandes modelos teóricos para falar disso que você traz. O modelo teórico do que se chamou de história natural da doença, o modelo teórico do que se chamou de vigilância de riscos e danos à saúde, e o modelo teórico do que se chama de determinação social da saúde ou produção social da saúde. O terceiro modelo teórico, para não ficar também fazendo professorês aqui, que às vezes a gente acaba fazendo, o terceiro modelo teórico ele vai dizer que não é possível pensar variáveis orgânicas, biológicas e genéticas que são fundamentais, diga-se de passagem, sem considerar 6 dimensões fundamentais, que são as dimensões sociais, econômicas, políticas, históricas, culturais e ambientais. Se eu ignoro qualquer um desses 6 elementos, sociedade, economia, política, história, cultura, meio ambiente, eu incorro no risco de desconsiderar elementos que são centrais para as manifestações sintomatológicas que se faz, né, que se apresenta diante de determinado sujeito. Por exemplo, vamos trabalhar com a ideia de que eu estou acompanhando alguém cuja manifestação de adoecimento tem uma relação com a higiene precária. Se eu não tomar cuidado para reconhecer, por exemplo, onde a pessoa reside, eu posso confundir higiene precária com um sinal de uma condição psiquiátrica, mas eu posso estar trabalhando com alguém que vive, por exemplo, numa região sem saneamento básico, sem oferta adequada de água. Que ainda existe no Brasil gente vivendo nessas condições. Sim. Isso quer dizer que eu vou tirar Bia, psicóloga, vou tirar Mauro, psiquiatra, vou mandar vocês 2 lá e fazer a tubulação da casa da pessoa? Não, não vou. Mas significa não que vai sair. Exatamente. Também não faço ideia de tubos e conexões. Mas imaginem, não dá para esperar, portanto, que a gente vai lá resolver a questão, mas minimamente eu preciso entender onde o sintoma se encaixa na complexidade que é a vida da pessoa. Porque aí eu sei como manejar aquele sintoma. Para não ficar transformando expressão do cotidiano em doença. Eu brinco que no início da minha vida profissional, por exemplo, eu trabalhei em CAPS Infantil Juvenil na Bahia, e a gente via
um determinado momento ali nos anos de 2010, um boom dos quadros associados ao déficit de atenção e hiperatividade, que vocês com certeza devem encontrar Sim. muito na clínica infantil juvenil. A gente sabe, inclusive, que tem crianças e adolescentes que sofrem objetivamente com questões de atenção e de hiperatividade. Mas a gente sabe que às vezes você tem crianças e adolescentes que vão manifestar outras coisas que são confundidos. E a família vai ali na busca por diagnóstico. E eu lembro que naquele momento, uma das escolas da região com a qual a gente trabalhava começou a fazer uma profusão de encaminhamentos, que a gente recebia relatórios dos professores, dizendo, do professor, tô encaminhando que a criança tem sinais e sintomas associados a TDAH. Primeiro, que é a ideia de um professor diagnosticar, e todo respeito aos professores e a relação que eles desenvolvem com as crianças e adolescentes. Mas vamos tentar entender o que é esse exercício do diagnóstico. E aí a gente vamos fazer o quê, né? Enquanto serviço de saúde mental naquele momento, a gente precisa se articular com a escola. A gente foi para a escola. E a gente foi tentar entender que dinâmicas aconteciam para que aquelas crianças e adolescentes estivessem começando a aparecer com a profusão. E o que a gente identificou é que boa parte da agitação psicomotora que se referia a essas crianças acontecia na primeira metade da manhã. Na segunda metade da manhã parava. E aí a gente foi tentar investigar o que acontecia. E o que acontecia no meio da manhã? A merenda. Boa parte das crianças manifestavam agitação psicomotora porque estavam com fome. Percebem? Sim. Então, sem uma leitura atenta, eu pego um referencial contextual, né? Exato. E aí eu incorro em algo que é precioso, que é a possibilidade de uma criança ou adolescente ser atendido com cuidado, ter seus sinais e sintomas observados e ter um diagnóstico que permita uma boa condução psicológica, se for necessário farmacológica, porque são intervenções importantes. Eu perco a preciosidade dessa intervenção vomitando códigos, vomitando signos. Então, acho que para a primeira questão que você levanta, não é isso. Não dá para eu ser a pessoa que eu vou chegar na comunidade e vou distribuir comida. Mas evidenciar isso como questão, acionar a Secretaria de Educação, acionar os espaços. CRAS, assistência social. Perfeito. Acionar o Sistema Único de Assistência Social. Recorrer às instâncias de garantia de direitos pode me ajudar a evitar essa problemática. Inclusive porque, e aí a pergunta ela é muito bem casada, as questões que têm envolvido dificuldade de aprendizagem em particular, elas têm gerado um problema enorme no campo da escolarização no Brasil. Porque aí criou-se essa figura do acompanhante terapêutico, que se vocês me permitirem, é uma anomalia do que é originalmente o acompanhamento terapêutico. Inclusive, que particularmente eu diria que tem que ser chamado de psicólogo, no contexto específico. Até eu estava discutindo com uma amiga psicóloga que tem, né, bastante amor e conhecimento nesse ramo, que a gente falava, não deveria ser um psicólogo de rua, psicólogo de campo, né? Então a AT virou... acho que as pessoas não sabem o que é AT. Não porque sabem. Acompanhamento terapêutico tem base teórica. Tem formulação. Acompanhamento terapêutico, ele entra numa triangulação teórica que já se pesquisa e que, de novo, o Brasil é vanguarda na produção de conhecimento nessa área, que é uma triangulação entre acompanhamento terapêutico, atenção domiciliar e intensificação de cuidados psicológicos. Que são intervenções em que você compreende a necessidade de uma presença intensa diante do sujeito. Se você vai observar o acompanhamento terapêutico, a psicanálise tem contribuições importantes com relação a isso desde os anos 80. E, posteriormente, as abordagens de terceira força, pensando Rogers, pensando gestalterapia, e nos anos 2000, as perspectivas cognitivas e comportamentais também se aproximando dessas leituras, compreendendo que, em alguns casos, a intervenção, ela não é nem que ela pode ser fora, ela precisará ser fora do setting clássico, que são as intervenções que a gente imagina, tenho certeza que vocês já viveram isso, quando a gente vai dialogar com a escola, por exemplo. Sim, e a própria literatura na área de comportamento vai falar muito sobre isso. Exato. Skinner E a gente vai pensar que, portanto, o acompanhamento terapêutico ele tem base teórica. O que se tem feito é o que se faz muitas vezes no Brasil, que é dar nome bonito para a precarização do trabalho. E aí a gente cria essa categoria do acompanhante terapêutico para poder dizer que a gente está sendo inclusivo com crianças e adolescentes, sobretudo com crianças e adolescentes com TEA, particularmente agora, né, que tem tido esse lugar, mas o que se faz é o que você nomeou. Na verdade, oferecem-se valores de bolsa para estagiários,
fazerem esse acompanhamento dessas crianças e adolescentes. E muitas vezes o que se faz é pegar um estudante que está ali precisando de grana porque está numa condição precária, coloca ele numa condição precária de trabalho, com uma criança que precisaria de um profissional treinado para estar com ela, e que, na verdade, aquele acompanhante terapêutico vai ser muito mais um agente de regulação da criança e de controle do seu comportamento para não perturbar a ordem da sala. Então, E não de ensinar repertório, né, para criança. Exato. Uhum. Perfeito. Né? Não se produzirá essa ideia de uma parelha, de uma parceria que se constrói vincular. O acompanhamento terapêutico, independentemente da abordagem que se utilize, ele tem um pressuposto teórico que é comum a todas as leituras da psicologia, que é vínculo. Você precisa vincular, aquela pessoa precisa gostar. Eu não ia dizer gostar, saiu, eu vou aceitar meu ato falho. Eu tô meio psicanalista hoje, né? Mas que será? Mas vou aceitar esse meu ato falho. A criança tem que gostar de você, ela tem que se sentir bem com você, ela tem que se sentir confiante com você. E você também tem que se sentir confiante nas ferramentas que você tem pro seu trabalho. Então, se a gente pega uma pessoa que não tem a formação, por exemplo, que vocês têm, a gente não tem a menor segurança da intervenção que vai ser feita. E como você nomeou, isso pode ser muito danoso. Muito E danoso. você sabe que recentemente até eu tive, é um caso muito complexo, minha criança muito pequena, e que a gente estava nessa ideia de colocar um psicólogo em casa, um acompanhante terapêutico, e eu comecei assim, esse menino precisa do vínculo, essa criança precisa ter vínculo, esse acompanhante não pode trabalhar 2 meses e querer parar porque tá ganhando pouco, ou porque não sei o que, ou porque não sei o que lá. Enfim, aí com a família eu revirei minha agenda para eu poder estar na casa. Porque é isso, né? A formação, como essa, né, nós estamos bem formados, a nossa expertise para poder estar ali naquele ambiente e entender. O vínculo é muito precioso, né, para esse trabalho. E eu vou sair um pouquinho, vou para um outro lugar aqui, ou não, mas pensar um pouco o papel do psicólogo e talvez você já faça direcione para psicólogo de determinadas áreas, mas o papel do psicólogo quando a gente pensa em justiça, quando a gente pensa em sair e querendo ou não, eu vou falar da clínica, né? Mas qual é o limite do papel? Vou voltar para a clínica. O limite do papel do psicólogo clínico, até onde... E digo isso até porque eu vivo experiências, e você me ajuda muito com isso, que essa interface de entender até onde é o nosso lugar, com até onde é o meu lugar ético. A gente estava falando de ética. A minha ética no sentido da minha responsabilidade sobre aquela criança. E como isso pode se confundir. Então, queria te ouvir. Bia. É uma pergunta, de fato, de uma relevância atual muito grande. Porque, como psicólogo e professor, eu supervisiono hoje outras psicólogas e psicólogos que vivem, né, complexidades no seu processo de trabalho, como qualquer profissional vive. E uma das coisas que mais aparece para nós como complexo é essa linha muito tênue entre o que é do campo psi, o que é do campo da justiça e o que é o limite de cada coisa. Eu vou te dar talvez uma possibilidade, um convite ao diálogo por 2 leituras distintas. A legalista, porque há um burocrata que habita em mim, né? E a humana diante do burocrata que habita em mim. Adorei as duas. A burocrata vai se pautar na resolução número 8 de 2010 do Conselho Federal de Psicologia. Né? Vamos a ela. Fiz um pequeno desastre aqui, desculpa, gente, foi mal. Perdão, bota no making off. A resolução número 8 de 2010 do Conselho Federal de Psicologia, ela normatiza que você existe na relação com a justiça a partir de lugares distintos quando você pensa em que posição enquanto psicólogo você está diante do caso. O que isso significa, em outras palavras? Quando a gente pensa, a princípio, um caso, vamos supor, um divórcio litigioso, onde nesse divórcio os pais estão brigando pela guarda da criança e a gente tem essa criança, portanto, como objeto de uma disputa judicial, a guarda dela.
Você tem 3 lugares diferentes que um psicólogo pode ocupar diante desse caso. São 3 lugares muito diferentes. Psicólogo clínico. Psicólogo. Psicólogo. O primeiro lugar é o psicólogo perito. Tá. O psicólogo perito é aquele que, a princípio, atua no sistema judiciário, contratado, pago pelo sistema judiciário. Esse psicólogo ele pode ser um concursado de um TJ, de um Tribunal de Justiça, de uma defensoria, ele pode ser concursado de algum dispositivo do judiciário brasileiro, assim como ele pode ser um psicólogo prestador de serviço, que é contratado para fazer laudos em certos casos. Então esse psicólogo perito, ele responde à justiça, ele não tem interesse nas causas, ele não representa partes, ele está ali para fazer uma avaliação que a princípio dê ao magistrado, ao juiz, condição de deliberar sobre determinada questão. Esse é o psicólogo perito. Ele responde perguntas, né? Então, ele basicamente o juiz quer saber algumas perguntas que ele vai ajudar a responder. Exatamente. Para além do perito, você pode ter o psicólogo assistente técnico. O psicólogo assistente técnico é aquele que não está vinculado à justiça. Por exemplo, nesse caso que eu imagino de um divórcio litigioso, vamos supor de que você tem ali uma disputa onde uma das partes está pedindo a guarda, alegando que a outra comete violência contra a criança. A parte que está sendo acusada pode, por exemplo, instituir um psicólogo que é contratado para este fim, para fazer uma avaliação e responder se há indícios de cometimento de violência e repercussões psicossociais dessa violência. Então, o assistente técnico, diferentemente do perito, ele é contratado por uma das partes. Uhum. E aí ele responde, portanto, a uma das partes. Ele não se vincula à justiça diretamente, mas ele pode ser contratado para opinar sobre o processo. Perceba que entre o perito e o assistente técnico, você tem, portanto, uma linha de tiro. Porque, em geral, o assistente técnico ele vai ser contratado para enfrentar o parecer que o perito estabeleceu, porque o perito ali já assumiu, na sua avaliação, a decisão dele provavelmente beneficia uma das partes. A outra vai colocar ali um assistente técnico. No meio da linha de tiro, você sabe quem tá? Sei! Ana Cheguei. Beatriz Chamati. Estou aí. As várias Anas Beatriz Chamati. Porque o que acaba Todos acontecendo... meus alunos, todos nós estamos aí. Pois é. O psicólogo clínico. Da infância e adolescência. Eu vou te dizer que na minha atuação como presidente da Comissão de Ética do CRP, 75% dos casos que eu acompanhei eram essa fórmula basiquinha. Divórcio litigioso, onde uma das partes se sente lesada no processo, aciona a outra parte, e aí no meio tem um psicólogo clínico que é instado a se posicionar e ele não sabe como fazer. Aí ele emite um documento equivocado, a parte que se sente prejudicada bate no CRP e aquele psicólogo vai passar ali de 1 a 3 anos respondendo um processo. 75% dos casos que eu acompanhei eram assim. Porque no final das contas o psicólogo clínico, ele não responde à justiça. O psicólogo clínico, ele responde a quem ele está cuidando. Que nesse caso, ele responde à criança e ao adolescente. Os pais, a princípio, o Estatuto da Criança e do Adolescente está aí, né? Eles têm direito à informação sobre o caso. Nem sempre, resguardadas as condições. A gente pode ter situações, por exemplo, onde há perda do poder pátrio, né? Ou seja, não há mais a guarda, não há mais, portanto, direito àquela informação, né? Mas, via de regra, eles têm direito de acesso à informação. Não a tudo que a criança ou adolescente diz, ao que é fundamental para que ele saiba e que diga sobre a integridade da criança ou do adolescente. Psicólogo não é leve trás de pai e mãe. Psicólogo não é X9 de pai e mãe. Psicólogo está ali, psicólogo clínico, para cuidar daquela criança. No processo do cuidado, aí vem o que eu digo, a parte humana. Ana Beatriz Chamati está ali atendendo. Ana Beatriz Chamati identifica alguma questão importante que pode estar afetando aquela criança. Por exemplo, um indício de violência. Aí vem o imperativo humano da dimensão ética. Porra, você vai identificar uma possível violência e não vai se manifestar? Você vai deixar que aquilo se prolongue? Então, percebe? Existe a lei, a regra, a norma,
Mas existe a atuação ética que nos move no mundo. E olha que mesmo essa atuação ética está amparada, porque o Código de Ética, artigo 2º, a linha A, vai dizer que a gente não pode ser conivente com violência, opressão, negligência, maus tratos ou qualquer outro tipo de situação. Então, tem esses 3 lugares que um psicólogo pode ocupar, entre o clínico, o assistente técnico e o perito. A maior parte de nós nunca vai atuar como perito ou assistente técnico, porque são situações mais específicas. Ou você passou num concurso ou você é contratado para prestar um serviço. Então, 99% das vezes a gente vai estar como psicólogo clínico. E aí o que eu gosto de dizer sempre é: avalie o impacto ético. E avalie o impacto ético no sentido de, se você também identifica alguma coisa e não fala, e aquela criança ou adolescente depois sofre alguma coisa, você pode ser responsabilizado por não falar. Então, não tem uma fórmula. Não tem uma métrica, não tem uma régua exata. O processo ele se dá a partir da postura do psicólogo, da psicóloga, que conhecedor da sua profissão e conhecedor da necessidade de cuidar, de proteger e de se implicar eticamente com aquela pessoa, sabe o momento de se posicionar. Aí eu vou parar, porque eu tenho certeza que essa pergunta daqui a pouco vem, que é o como se posicionar. Como se posicionar. Exato. Eu acho que aí, e já adiantando como se posicionar, tem, obviamente, os interesses ali das partes, e às vezes as partes são os pais, às vezes são família para além dos pais, ou instituições, né? Escola, por exemplo. Então, tem interesses ali em pegar um relatório de uma psicóloga, de um psicólogo, de um psiquiatra, e resguardando os direitos daquela criança, onde que entra o sigilo, né? A confidencialidade também. Então, eu acho que isso é bem difícil, né? É um dilema, é um vespeiro, assim. Existe um dilema de balanças entre você proteger a criança, revelar questões da criança e descrever um processo que não tenha interesses ou conflitos de interesse em relação às partes, né, Renan? Então, seria legal se falasse um pouco disso, porque eu sinto, provavelmente a Bia também, que na infância e adolescência, eu sempre falo, a gente parece aquelas coisas, o Praça é Nossa ou delegacia, você tá sempre no meio de gente, sempre no meio da confusão, e no fundo, lembra muito outros trabalhos sociais. As partes têm interesses, mesmo que não tenha justiça envolvida. Parece que as partes têm interesses. As escolas têm interesses que são distintos dos interesses da criança. Então, eu sinto que os psiquiatras e psicólogos da infância e adolescência deveriam fazer cursos de mediação, na verdade. A gente deveria saber muito mais de mediação, entender mais processos de mediação e de direito, que é o que você está ensinando aqui pra gente. Porque com esse conhecimento a gente consegue se assegurar, posicionar e organizar nesses triângulos de demanda. Às vezes são polígonos de demandas, né? Então, é muito legal que você tenha puxado por esse caminho, porque a nenhum cidadão brasileiro é dado desconhecer a lei. E eu não estou falando da legislação profissional, pra gente como psicólogo, para você como médico. Eu estou falando da lei. A nenhum cidadão brasileiro é dado desconhecer a lei. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele estabelece que a criança e o adolescente no Brasil, elas são a prioridade das nossas políticas públicas. Então, tudo que a gente faz tem que ter crianças e adolescentes como prioridade da intervenção. Ponto 1. Isso significa dizer que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece um parâmetro que a gente também não pode perder de vista, que é a ideia de que tudo que a gente faz no melhor interesse da criança e do adolescente. E o melhor interesse, às vezes, vai utilizar um critério que é péssimo, mas que é importante, que é o critério do mal menor. O que é mais ou menos lesivo diante de uma determinada situação que eu acompanho. E, de novo, isso não tem como, velho, um pedaço de papel dizer. O que vai dizer é experiência profissional, responsabilidade, ética, entrega no seu trabalho. É você saber, inclusive, que você está atuando numa área que você gosta, que você ressoa, que você se sente bem e que, portanto, você tem segurança das decisões que você vai tomando. Isso diz uma postura no mundo sobre como se colocar. Por quê? Por exemplo, vamos supor, vamos pegar um caso hipotético em que uma psicóloga está acompanhando uma criança num caso de divórcio litigioso, e é isso, aquela criança, a psicóloga é clínica, ela não foi instada a nada, mas ela está ali identificando que aquela criança está dando sinais e sintomas de que pode estar
naquele momento, sendo submetido a uma condição de violência. Existe um conjunto de elementos que se podem lançar mão. E, via de regra, esse conjunto de elementos podem passar por várias questões. O psicólogo ele pode se colocar, por exemplo, como testemunha do processo. Eu, Renan, recomendo? Não. Recomendo muito mais que se assuma o principal recurso que a gente tem, que é a produção de documento. Vamos documentar. O documento, ele não deixa dúvida, inclusive, como a palavra solta no ar deixa. E que descreve um fato, né? Sim. Que descreve o que precisa ser investigado aos órgãos competentes que se investiguem. E com fundamentação. Descreve um fato com fundamentação. Então, palavra de ordem, relatório. E aí, um relatório bem feito protege a criança. Aí entra o como fazer. Entra o como fazer. Protege a criança, protege o adolescente e protege você, psicólogo ou psicólogo. Sim. Porque 75% desses casos que eu falei que acompanhei na época do conselho, esses 75% são porque às vezes os psicólogos ou não sabem mesmo como fazer e utilizando uma expressão muito técnica, vão fazer merda, né? Ou essas psicólogas e psicólogos vão muito bem intencionados, mas não sabem o que fazer. E esse grupo do muito bem intencionados ele é maior. Uma parcela imensa da categoria tem compromisso ético, tem leitura da realidade, quer ajudar, só que se vê no meio da linha de tiro. E aí, insisto, os documentos, eles são uma forma de se proteger. Por quê? A gente tem normatização para como produzir documentos na psicologia brasileira. E aí, você, essa câmera aqui, né? Você, psicóloga, psicólogo que estiver acompanhando esse podcast maravilhoso, resolução número 6 de 2019 do Conselho Federal de Psicologia, versão comentada. Joga assim no Google que você vai achar. Depois você vai ler a resolução número 1 de 2009, que é sobre a produção de registros, e você vai finalizar com a resolução 9 de 2018, que é a resolução sobre a avaliação psicológica. Eu vou repetir para você. Resolução do Conselho Federal de Psicologia número 6 de 2019, versão comentada, resolução número 1 de 2009 e resolução número 9 de 2018. São as 3 resoluções que a gente tem que chancelam como você produz registro, como você transforma registro em relatório, como você guarda, como você entrega, como você manuseia, como você arquiva todo esse processo. Se você segue isso à risca, a chance de você produzir um documento que fira direitos humanos ou que fira a legislação profissional é muito pequena. Só que a grande absoluta maioria de nós não conhece a legislação profissional. Sequer acha relevante conhecer a legislação profissional. E de backstage a gente conversava, a Ana apontava, não sei se podia falar, já falei, gente, que tem backstage aqui, tá? Tem backstage. Isso diz desde uma formação, e acredito que a medicina não deva estar muito distante, né? Que é uma formação que não se preocupa mesmo, não acha relevante dominar a legislação profissional, e isso vai incidir num cotidiano também de não entender, né, da legislação. Resolução número 6 de 2019, por exemplo, ela vai dizer pra gente as 5 partes fundamentais de um relatório, não vou falar isso aqui que vai ficar chato pra caralho. Já xingar? Tudo bem. Já xinguei. Segue o jogo. Mas enfim, a resolução número 6 de 2019, ela vai tipificar os 5 itens fundamentais de um documento, o que é que precisa constar em cada um. A versão comentada tem exemplos de como escrever. O título que ele tem que ter. O título que ele tem que ter. Perfeito, Ana, Né? perfeito. E ali você consegue produzir um material que te deixa mais seguro e mais tranquilo. Porque eu também entendo o desespero de uma psicóloga ou um psicólogo vendo uma situação de violência, querendo ajudar e não sabendo como se posicionar. Eu entendo. Porque, óbvio, a gente é humano, a gente se fere, a gente se machuca também, a depender do caso, com as coisas que a gente ouve e vê. Mas o caminho mais seguro é o caminho legal, é o caminho que respeita a legislação profissional, é o caminho que respeita os regramentos institucionais e que dá pra gente, portanto, a sensação de que a gente sabe onde a gente tá pisando. Renan, eu vou emendar assim um pouco, se puder, que você está falando de como produzir o relatório, né? E quando a gente vai falar de prontuário, de organização de prontuário, e até se tiver a resolução, você pode citar aí pra gente depois e ler tudo, mas entrar nisso, né? Como a gente vai arquivar o material produzido a partir dos atendimentos da organização nossa em consultório.
dos nossos pacientes? Essa pergunta é ótima, porque ela me permite fazer o Raul Seixas, que é, agora eu vou desdizer aquilo tudo que eu lhe disse antes, né? Porque a resolução que normatiza esse tipo de produção é a 01 de 2009. 2009, o que significa que ela é uma resolução velha, que ela não dá conta da complexidade do que a gente vive hoje. O problema é que considerar essa resolução... online, né? É isso, Tá. perfeito. É uma resolução que vai falar, por exemplo, sobre a guarda de documento em papel. Quem de nós ainda utiliza objetivamente papel como principal ferramenta? Às vezes você até usa ali, faz uma anotação ligeira e tal, mas a maior parte de nós trabalha com prontuários digitais, por exemplo. Então só isso já aponta que a resolução de 2009 é uma resolução defasada, mas ela está vigente. Ela diz que no processo da produção de registros, as psicólogas e psicólogos podem fazer uso do que a gente chamaria de um registro pessoal, que é o famoso caderninho, que é seu. Para nós. É seu, não é do paciente, é seu, né? Então, é o registro pessoal, o registro privativo. Você tem o registro de prontuário psi, que é para quando você tem, por exemplo, uma clínica de psicólogos e eles podem manusear coletivamente aquele prontuário. E você tem um prontuário geral, que é a realidade, por exemplo, do IPQ, onde vocês provavelmente têm um prontuário integrado onde todos os profissionais preenchem. O que se coloca em cada um desses documentos está normatizado. O que eu vou colocar, por exemplo, num prontuário geral não é o que eu vou colocar num prontuário psi, que não é o que eu vou colocar no meu registro privativo. No prontuário geral, por exemplo, vamos supor que eu estou no IPQ, vou fazer ali a escuta, eu imagino que o IPQ tem a enfermaria e a internação. Sim. Vou fazer a escuta ali, por exemplo, de um paciente que está na enfermaria. Eu não preciso registrar no prontuário geral que o paciente fala dos dilemas que ele viveu com a mãe na primeira infância. Eu preciso revelar que o paciente, por exemplo, está com ideação suicida presente, para que a equipe esteja atenta. Se eu revelo demais num prontuário desse, eu incorro no risco de quebra de sigilo e confidencialidade. Mas se eu revelo de menos, eu incorro no risco de negligência. Olha que coisa. Meu Deus, como faz? Prática. É só o processo de trabalho que ensina. Já o registro privativo e o prontuário é um quiprocó. Por quê? Vamos ser honestos. Quando você pensa a dinâmica do que a resolução prevê, ela prevê que você vai ter, portanto, seu caderninho, e que depois você pega o seu caderninho e sistematiza as anotações na forma de um prontuário. E psicólogo tem tempo de fazer isso. Então, boa parte de nós vai fazer do registro pessoal o prontuário. Você está ali, você está na sessão, você anota, no final você produz alguma sistematização. Então, tem normativa, né? E tem formas de fazer. Vou só fazer um parênteses que acrescentar aqui, a gente tem os pais nesse lugar de ter, né, ter direito a ter acesso ao prontuário. Aí, o que eu gosto de pensar é que minimamente você tenha realmente um prontuário psi para você poder registrar informações mais gerais, para o caso de uma eventual solicitação, né? Mas é preciso ter muita cautela, porque também nisso que você toca que é bem polêmico. Os pais têm direito à informação até um certo ponto. Não se pode confundir direito à informação com quebra de sigilo e confidencialidade. Os pais têm direito à informação, os responsáveis ou a instituição, se for uma criança brigada, têm direito à informação concernente àquilo que beneficia a criança e concernente àquilo que os pais precisam saber para assegurar a integridade física e emocional daquela criança. Psicólogo não é X9, psicólogo não é leve trás. Então, a gente precisa, nas sessões de feedback, nos retornos que a gente dá com a família, são retornos que potencializem a relação, são pistas para ajudar a qualificar uma relação eventualmente esgarçada, mas não pode ser um processo onde eu viro um delator da criança, porque isso, inclusive, vai quebrar a categoria que a gente falou mais cedo, a categoria vínculo. Se a criança ou adolescente deixa de confiar em mim, acabou o processo terapêutico. Não sobra nada. E quando a gente está munido, né, de saber exatamente o nosso papel, a gente consegue educar as pessoas a saberem qual é o nosso papel. Porque confundem, né? Os pais confundem, quem nos contrata confunde, a escola confunde. O meu papel aqui é esse. É um papel de discriminar, né? Então, Exato. Interessante você estar falando, Bia, essa discriminação, né? Então, quanto mais a gente conhece esses papéis, a gente consegue discriminar e ter segurança da nossa profissão e consegue ensinar, né? Interessante porque até agora, lá na enfermaria infantil do IPQ, a gente tem uma nova atividade que é da assistente social com a fono,
e a gente criou um espaço de cidadania. Que legal. E que vai organizando por tópicos e que passa num deles de direito, passa sobre regras de tratamento, passa sobre dinheiro, assim, porque a gente precisa organizar, e eu acho que isso vem de um campo ético e social, e a gente, muitas vezes, no nosso espaço, a gente tem dilemas raciais, inclusive. Você tem a menina da família com dinheiro que tem anorexia nervosa, e com um menino que tá psicótico e pobre, hipervulnerável. E tudo isso gera ali grandes dilemas, e eu acho que essa discriminação, né, isso aparece mais, esse conhecimento para gravidade clínica, né, e eventualmente psicologia hospitalar que está associada à gravidade clínica, mas os CAPs também, né, eu acho que a gente pode conseguir ensinar as famílias e nos resguardar, né, Renan, nos proteger também, né, porque as famílias elas acabam exercendo uma pressão pesada em cima de quem assiste as crianças, né? Não lembro se foi você, Mauro, ou a Bia, mas de toda forma, vocês trouxeram uma questão que tá todo mundo demandando da gente. A escola deseja coisas da gente. A família deseja coisas da gente. A gente tá na Berlinda, eu falei, né? Os serviços do SUS que estão acompanhando desejam coisas da gente. O esporte que a criança frequenta deseja coisas da gente. E esse desejo, na sociedade que a gente vive... Aliás, foi o episódio 3, o esporte e saúde mental. Então, nossa, sintonia. Então, e aí muitas vezes o que se deseja é um código, é um nome, é uma classificação e uma contenção comportamental. E o que se perde nesse processo, inúmeras vezes, é a possibilidade de cuidar antes de responder desesperadamente às demandas. Uma outra conversa... Eu vou só acrescentar que quando você tem um código, quando você nomeia, você reconhece que aquilo existe. E aí você cuida, porque senão você fica perdido. Mas para muitas dessas famílias, o código, ele termina virando, pronto, agora eu sei por que ele se comporta assim, então agora tá tudo bem. Não, agora não tá tudo bem. Agora é que é a hora de montar abre plano de ação. Cuidar. Agora abre seu espaço para cuidar. Para muitas famílias, muitas vezes, o diagnóstico é o fim. Ele não é o começo. Uhum. Ele não é o estabelecimento da ideia de que agora eu vou estabelecer rota. Essas produções de categorias e códigos que, insisto, velho, não é sobre não diagnosticar, não é sobre não fazer acompanhamento psicológico, não é sobre não fazer acompanhamento farmacológico, pelo contrário, é sobre fazer uso de todas essas ferramentas, porque são as ferramentas tecnológicas que, como humanidade, a gente desenvolveu para cuidar da gente. O problema é esvaziar a potência do que isso tem, isso é o que tem acontecido. Eu tenho casos de amigos da época da juventude que receberam códigos e literalmente a fala foi pronto, agora eu sei o que eu tenho, agora tudo faz sentido, agora está tudo explicado. E não iniciou um acompanhamento psicológico, não iniciou um acompanhamento psiquiátrico, não iniciou nada. O diagnóstico virou o fim, não virou o começo. E nisso, Bia, se você me permitir dar 2 passos para trás, nessa ânsia de responder as questões que nos são colocadas, eu arriscaria dizer que aí está o erro mais crasso que a gente comete, muitas vezes, quando a gente pensa a relação entre infância e adolescência ainda na relação com a justiça. Porque eu não posso sair daqui sem falar isso. Você, psicólogo que está ouvindo a gente, você não é o juiz do caso. Não cabe a você dizer o que o juiz deve fazer, não cabe a você dizer com quem a guarda deve ficar, não cabe a você dizer o que é que a criança precisa, se ela tem que ser abrigada ou não. Não te cabe, meu querido, minha querida, onde você está, me escute, que a minha voz seja profecia para você não responder processo. Eu vou dizer que as pessoas devem se sentir abraçadas nesse momento e que eu gostaria de ter recebido esse abraço quando eu me formei há 20 anos. Porque... confusão de papéis, né, Renan? É isso. Tentando proteger, a gente confunde. E vai responder. Porque... vou compartilhar com vocês, guardado todas as questões éticas, absolutamente, tentando diminuir o máximo possível de informação para ser o mais ético possível. Uma das situações mais emblemáticas que eu acompanhei: divórcio litigioso, disputa de guarda. Havia-se naquele momento uma tensão com relação à criança, com quem ela poderia eventualmente ficar,
E a psicóloga clínica que acompanhava o caso, naquele momento, emite uma opinião na forma de um documento em que ela orienta o magistrado. Uma opinião. Na forma de um relatório, Tá. né? Mas ela diz ao magistrado que na disputa a guarda deveria ficar com parte X. O juiz não tem conhecimento psicológico. O juiz não tem conhecimento psiquiátrico. O juiz é um juiz. Ele vai pegar o documento de um profissional, ele vai olhar e vai dizer: a psicóloga está dizendo que deve ser feito isso, ele vai confiar naquilo. Neste caso, o juiz concedeu a guarda à parte X. A parte Y comete suicídio e 1 ano depois se descobre que a parte X submetia a criança à violência doméstica em casa. Vocês entendem o efeito devastador? Não tem nem palavra. Vocês entendem o efeito devastador dessa intervenção? De responsabilidade. Então, não nos... é muito poder para se ter. Não nos cabe. Não nos cabe. Que a nossa atuação seja para proteger, para cuidar, no melhor interesse, garantindo o mal menor. Nunca que a nossa atuação pode se dar movida por súbitos. Não nos cabe. A gente não estudou para responder as coisas dessa forma. A gente estudou para responder com ética, com cuidado, com segurança, com pesquisa, com estudo, com fundamentação e sabendo o limite. Sabendo o limite. Esse caso marcou minha vida profissional de um jeito que vocês não imaginam. Porque toda vez que eu vou emitir um documento, até hoje, toda vez, eu lembro dessa situação e calculo muito bem as palavras para poder ter garantia de que o que eu vou fazer vai produzir o bem e nunca o contrário. Eu não quero que acabe. A gente tá chegando no final. Talvez uma última pergunta para você é polêmica e eu queria saber sua visão. A gente tem os dados aí nos últimos 20 anos que sintomatologia psiquiátrica explodiu a partir de 2010, principalmente no campo de suicidalidade e autolesão. Adolescentes, principalmente, né, os jovens, 10 a 24 anos. Então, isso é algo que fica na minha cabeça e, obviamente, cai em falas que são clássicas. As redes sociais, desde o iPhone, geração ansiosa. Então eu queria ter a sua visão, assim, são 35 anos de ECA aí, mais ou menos, né? É uma época da criança como sujeito de direito e ao mesmo tempo a época que as propagandas e a mídia expõe muito a criança. Desde a época que a Bia dá uma aula mostrando as propagandas, eu tenho, você não tem. Bichinhos da Parmalat, estão crianças sendo expostas ali na década de 90. Eu quero ver essa aula depois. Você é convidado de honra do nosso curso de desafirmação. Exato, e é muito interessante. Ao mesmo tempo que vem um sujeito de direito, vem um sujeito de consumo. E esse sujeito de consumo tá aí, né? Tem, não vou citar assim, mas tem vários casos das crianças expostas e são mini adultos no Instagram. Então, queria, voltando à pergunta, assim, né? Muita mudança nesses últimos 30 anos e como que é para você que estuda esse campo de interações complexas, do micro ao macro aí na nossa cultura, como é que você enxerga esse aumento de sintomatologia psiquiátrica e o que a gente faz com isso, né, Renan? Pergunta bomba. Olha, eu gosto muito de pensar que, primeiro, talvez algo do que a gente esteja vendo nesse boom sintomatológico tem a ver com o fato de que hoje a gente observa mais e a gente talvez tenha se sentido mais confortável para falar sobre sofrimento do que nossa geração, por exemplo, não sei as idades de vocês, mas imagino que a gente seja de uma geração minimamente próxima, do que nossa geração, por exemplo, lidava com sofrimento. Como foi para nós poder falar na nossa época de juventude sobre como era sofrer e como tem sido para essa juventude agora. Então, estou tentando ser um pouco poliana, talvez bem poliana, e acreditar que talvez o boom tem a ver não com um aumento dos casos, mas com um aumento da visibilidade do sofrimento. Da comunicação. Talvez, tô querendo ser bem poliana, talvez. Do outro lugar, eu acho que isso também tem a ver com algo que alguns autores hoje do que a gente chama de teoria social crítica têm dito, que é da precariedade da vida. A vida se tornou precária. No sentido muito objetivo de imagine que você, por exemplo, é um jovem com acesso à tecnologia e você é bombardeado com a informação de que a gente está vivendo colapso ambiental.
e de que o planeta talvez não resista em tempo suficiente de você viver sua vida até o que se esperaria de um ciclo de desenvolvimento convencional. O quanto que se empobrece? Imagine que você é um jovem negro periférico que descobre que a maior causa de letalidade de jovens negros brasileiros de 18 a 25 anos é por causa externa. Faca, né? A famosa arma branca ou arma de fogo. O quanto que, de alguma maneira, a gente vai vivendo uma vida onde nos é oferecido precariedade. Quantas e quantas... Muito bom, faz muito sentido pensar nisso. Quantas crianças... Quantas e quantos... Fica estranho, né? Conjugado. Rebobina, corta isso. Quantas crianças e adolescentes vão efetivamente poder sonhar futuro? Sonhar mesmo. Se ver terminando escola... fazendo um curso superior, ou se não quiser fazer curso superior também não precisa, porque existem outras carreiras, mas quantas crianças e adolescentes vão poder efetivamente sonhar futuro? Imagina o que é a realidade, por exemplo, quando você observa que na Baixada Santista a gente teve uma ação policial há poucos meses que resultou na morte do menino Rian, e aí eu nomeio porque foi notícia pública, uma criança de 4 anos alvejada pela polícia. O que os amigos do Rian vão pensar sobre a vida e sobre a possibilidade de viver? O que sobra para a comunidade, para as crianças e adolescentes de onde o Rian nasceu? Então, tem algo que é sobre esvaziamento, sobre a precariedade da vida. E isso vai se manifestar como patologia. E aí eu gosto de pensar que, de um lado... Que bom que a gente tem olhado, que bom que a gente tem pensado, que bom que o campo dos cuidados em psicologia e psiquiatria, do campo do desenvolvimento, da neuropsicologia, das questões que efetivamente envolvem comportamento e cuidado, que bom que a gente tem crescido e que tem produzido e que tem pensado e que tem sido cada vez mais interessante. Mas por outro lado, tem algo, e acho que é bem tom de fechamento mesmo, que eu gosto de pensar no quanto que nós, profissionais da saúde mental, compreendemos que cuidar da saúde mental também tem uma dimensão de promoção da saúde. Sim. Quando a gente fala da saúde, a gente sempre vai lembrar, né? Promoção, prevenção e recuperação. A gente sempre acha que a gente só faz recuperação com quem já está doente, ou no máximo prevenção de quadros específicos. Quando você pega um Setembro Amarelo, umas intervenções assim. A gente nunca consegue se pensar promovendo saúde mental. Promover saúde mental, por exemplo, é se organizar nos nossos grupos, nas nossas associações, nos nossos espaços, para reivindicar, por exemplo, por que não uma política nacional de saúde mental infanto-juvenil? Por que não pedir mais incentivo para a saúde mental para além dos CAPs? Por que não pensar, por exemplo, programas de desenvolvimento de saúde mental infanto-juvenil nas escolas? O quanto que a gente consegue utilizar nosso conhecimento para além, portanto, da clínica objetiva, sabe? A gente tem conhecimento suficiente para poder pensar o mundo, as relações, a coletividade. A gente tem informação suficiente para dizer que fome faz perder o interesse pela vida. E isso vai evitar que essas crianças e adolescentes terminem batendo na porta dos nossos consultórios. Quando batem. E aí fica pela falta e pelo excesso, né? Pela falta, pela fome, pelo excesso de tela. Sim. Porque é uma precariedade de não saber observar o mundo. São as polaridades, assim, né? Esse lugar, assim. Eu lembro uma vez que eu isso está no nosso curso, inclusive, que a gente fala da fome e do apetite. Na fome, a gente está falando da falta. E no apetite a gente está falando da ânsia de você saborear um prato gostoso, né? E aqui tem vida, aqui falta esse lugar, né? E para não metaforicamente eu acho muito bonito. E para não falar que não existem iniciativas interessantes, né, Renan? Eu ouvindo você falar, fiquei pensando, por exemplo, em iniciativas de primeira infância, né? O Brasil, com todas as suas dificuldades, tem grupos com bastante motivação, né? E é legal para você que gosta, assim, do que a gente está falando agora nesse final de promoção, entra aí Núcleo de Ciência pela Infância, né? NCPI. Então, existem políticas públicas ligadas à primeira infância, né? E tentando transformar o que é conhecimento em mudança para os municípios. Mauro, se você me permitir, Bia, só uma última coisa, eu sei que a gente está com o tempo apertado. Acho que a última observação também é
parte do processo também acontece quando a gente se dispõe a falar sobre ele. Então, iniciativas como essa, Estar aqui. parar, pensar, conversar, você que está ouvindo o podcast, que está pensando sobre isso agora, vocês que estão convidando gente que possa pensar sobre Você essas volta? questões. É só chamar de Santos para cá é rapidinho. Mas é louvar a iniciativa, é falando sobre as coisas que a gente consegue fazer alguma coisa, né? Obrigada. Aquilo que não se nomeia, vou terminar bem psicanalista de novo, né? Aquilo que não se nomeia não existe, né? Mas tá parecido comigo, a gente tá junto, eu acho. Tamo no mesmo. Obrigada, Renan. Obrigado Incrível te mesmo, ouvir, incrível. maravilhoso. Obrigada por estar agradeço. aqui e por compartilhar esse valor, assim, né, desse lugar. Muito bom. Obrigada. Obrigado, gente.